Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa aula de história? Vamos falar um pouquinho sobre os portugueses e o Brasil, a dominação dos portugueses no Brasil. Veja, depois de assinar o Tratado de Tordesilhas, Dom Manuel, rei de Portugal, chamou o navegante português Pedro Álvares Cabral para comandar uma esquadra de 13 navios, com cerca de 1.500 homens, com a meta de aumentar as rotas comerciais e encontrar novas terras. Mas, tia, o que é esquadra? São vários navios, entendeu? Por isso, o coletivo de navios é esquadra. Por isso, Dom Manuel queria encontrar novas terras para aumentar o seu reinado. O rei pretendia instalar feitorias nas Índias e estabelecer um comércio entre Portugal e o Oriente. Até aí tudo bem, né, meus amores? Mas Cabral partiu de Portugal no dia 9 de março de 1500 e seguia a mesma rota viajada pelo navegador Vaz da Gama. Só que, fazendo essa rota, ele se perdeu. Então, no dia 21 de abril, surgiram os primeiros sinais de terra, como, por exemplo, aves e folhas. Já no dia 22 de abril, depois de tanto navegar, vocês observaram que eles saíram do dia 7 de março, 9 de março, não foi isso, meus amores? E ficaram à deriva, quer dizer, ficaram navegando até o dia 21 de abril para encontrar os primeiros sinais da terra, ou seja, as aves e as folhas na água. Para no dia 22 avistar um monte, que foi denominado Monte Pascoal. Mas por que, tia? Por que foi denominado Monte Pascoal? Porque estava no período que se comemorava a Páscoa naquela época. No dia 24 de abril, a esquadra chegou perto da terra para ancorar as embarcações. Foi encontrado um lugar seguro que recebeu o nome de Porto Seguro, atualmente Baía Cabralha, que fica no estado da Bahia. Mas, no dia 1º de maio, em terra firme, foi celebrada a segunda missa aqui no Brasil. Veja, 1º de maio foi celebrada a segunda missa aqui no Brasil. No dia 2 de maio, a capela de Gaspar de Lemos, regueu-se, surgiu a Portugal. Regressou a Portugal, levando uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que relatava o descobrimento de novas terras e descrevia seus habitantes. O restante da esquadra seguiu para as Índias a fim de cumprir a missão comercial, que assim denominava. Assim, meus amigos, como eu falei nas aulas anteriores, nessa carta ele relatava que quando tiveram os primeiros contatos com os índios, a cultura era totalmente diferente, que alguns fizeram celebração por aves mortas, carne de carneiro, eles tiveram nojo, enterraram até chegar a cuspir, e assim por diante. A nossa terra recebeu vários nomes, onde o primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, por acharem que era uma ilha. Veja, o primeiro nome, por acreditarem que seria uma ilha, deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois a terra recebeu o nome de Terra de Santa Cruz. Foi por muito tempo, levou esse nome por muitos e muitos tempos,
Depois, quando encontraram muito pau-brasil no litoral, foi que o nosso Brasil recebeu realmente o nome de Brasil. Ao chegar à nova terra, os portugueses se depararam com um povo diferente. Eles tinham outros costumes, andavam nus e tinham uma cor de pele da pele ou de pele diferente da deles, ou seja, um pouco mais escura. Os portugueses chamaram esses habitantes de índios. Por tentarem chegar à Índia, não quer dizer, veja meus amores, não quer dizer que os indígenas, como a gente chama hoje, levavam aquele nome. Foram os portugueses que adotaram esse nome para eles. A colonização de Portugal no Brasil teve como principais características a civilização, a exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Quer dizer, eles queriam tomar posse de tudo que aqueles habitantes tinham e não importava de que maneira. Se precisasse exterminar, eles iam matá-los. Conquistar e dominar, ou seja, eles tentaram escravizar os índios, só que não conseguiram, porque por eles morarem há muito tempo aqui no Brasil, eles desconheciam rotas onde os portugueses não conheciam. Por isso, cerca de milhares de índios morreram. O processo de colonização da América pelos europeus iniciou-se no fim do século XV. A partir da segunda viagem de Colombo. Em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral assumiu o comando de uma esquadra composta por 13 embarcações. Revisando, meus amores, o número elevado para a época é uma tripulação excelente de 1.500 homens. O seu destino era Calicut, no sul da Índia, mais aproximadamente da ilha Madeira. A esquadra alterou sua rota. Depois de dias, avistaram a costa sul do continente americano e em 22 de abril chegaram à região hoje denominada de Porto Seguro, na Bahia. Pedro Vaz da Gama relatou o seu episódio ao rei Dom Manuel I em uma carta. Nela descreveu o lugar a que dominou o nome de Vera Cruz e comentou sobre seus habitantes. No domingo de Páscoa, exatamente no dia 26 de abril, Frei Henrique Coimbra celebrou uma missa para a tripulação e os nativos. Veja, a primeira missa aqui no Brasil foi feita no domingo de Páscoa, no dia 26 de abril. O processo de colonização dos portugueses teve uma característica semelhante a outras colonizações europeias. Por exemplo, os espanhóis, a conquista e o extermínio dos indígenas. Hoje em dia, meus amores, a gente só tem índios porque eles conseguiram fugir e se esconder na mata, por conhecerem melhor o nosso ambiente. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto. Veja, essa história de descobrimento do Brasil é mentira. O Brasil não foi descoberto, porque já existia habitantes aqui no Brasil. Ele foi conquistado. A coroa portuguesa, enquanto empreendeu o financiamento das navegações marítimas portuguesas, no século XV, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar a Europa e a expansão do catolicismo entre os outros nativos. O Novo Mundo. Veja, como eu falei, em 1500, os primeiros portugueses chegaram ao Novo Mundo e com ele o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras
e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, denominado por eles mesmos, ou seja, pelos portugueses, de selvagens.